Qual a diferença? Vamos começar pela diferença para chegar no resultado. Qual a diferença entre Marx e Gramsci? Vocês estão estudando Gramsci, vai ficar mais fácil. Qual a diferença entre Marx e Gramsci? Hã? Prestem atenção. Para o Marx, hegemonia significa você tomar a superestrutura e a partir dela, a partir dessa tomada, você ou tomá-la por completo mediante uma revolução, luta de classes, ou você tomá-la mediante a progressividade do imposto de renda. Ficou claro isso? Agora vamos perguntar com Gramsci. Qual a forma de entrar na superestrutura? Resposta? Limpem bem os ouvidos aí. Hegemonia cultural. Você tem que tomar a cultura de massas. Entenderam? E tomando a cultura de massas, você cria o conjunto das condições que formam não a posição econômica do desgraciado, desculpa o termo, na sociedade. Mas é mais importante do que isso. Segundo Gramsci, você forma o conjunto das condições da imaginação desse ser humano na sua sociedade. Você dá a ele uma cosmovisão, uma visão do todo. E, portanto, você, de certa forma, totaliza a consciência desse camarada, para que ele se transforme num agente revolucionário, muitas vezes sem perceber. Estão entendendo? Ou de novo? Ou de novo? Segundo Gramsci, nós proletários, nós comunistas, nós herdeiros verdadeiros do grande Marx, membros do Partito Comunista Italiano, ci dobbiamo prendere il potere con le seguenti regole. Con le seguenti regole. Ci dobbiamo da fare un processo da presa del potere con le armi delle culture, stabilindo un'egemonia culturale sulla società civile. Allora, vou falar italiano, e daí chama atenção, né? Agora vamos voltar para o português. Ci ritorniamo al portoghese. Ci ritorniamo al portoghese. O Gramsci está nos dizendo o seguinte: para tomar a superestrutura, você precisa, antes de mais nada, tomar a cultura. Porque se você tomar a cultura, você vai, durante um lapso de uma geração ou duas, ou até três, modificar a forma como as pessoas pensam. E modificando a forma como as pessoas pensam, você modifica o conjunto das condições reais às quais esses indivíduos irão agir. Querem um exemplo? E agora eu vou fazer de propósito, porque eu estou no último dia de aula. Vocês e eu somos cobaias da hegemonia cultural, segundo Gramsci. Vocês, não por culpa de vocês, muito longe disso, vocês, desculpem, vocês não têm outra saída senão essa. Vocês estão de mãos amarradas. Vocês moram num país chamado Brasil. No Brasil, praticamente 99,99% das editoras que lançam livros de filosofia e ciências sociais no mercado fazem o que nós vamos chamar, nós não, o que o Gramsci chama no Cadernos do Cárcere, volume 4, de seletividade editorial. O que é seletividade editorial? Simples! Os autores que contribuem direta ou indiretamente para a hegemonia da cultura e para a modificação da consciência social, segundo a lógica revolucionária, nós publicamos.
E aqueles que são contrários à hegemonia, nós descartamos. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Querem um exemplo prático disso? Então, muito bem. Vocês já ouviram falar em Michel Foucault? Já? Vocês já ouviram falar? Vamos pegar qualquer um deles. Jürgen Habermas. Já ouviram falar em, por exemplo, Axel Honneth? Esse é menos conhecido. Tá bom. Vou dar só esses dois de exemplo. Agora eu vou dar um outro nome. Vocês já ouviram falar de Léo Strauss? Sim! Quando? Isso é um milagre. Quem é o professor de epistemologia? Excelente! Isso é um milagre, né? Vou dar outro exemplo. Vocês já ouviram falar em Eric Feiglin? Não, claro que vocês não ouviram falar. Por que o senhor está falando isso? Porque ele só foi publicado no Brasil recentemente. Oh my God! O Gramsci disse que para tomar a cultura você precisa selecionar quais livros entram no mercado e quais não entram. Só que o problema é o seguinte, quem vai selecionar? Você precisa de um grupo mobilizado. E esse grupo mobilizado é o que o Gramsci chama de intelectuais orgânicos. Todo ser humano. Só que tem um detalhe. Vocês não estão prestando atenção. Tem muita gente conversando paralelamente. O Gramsci é um autor fundamental para o nosso tempo. Quem não quiser prestar atenção, eu vou respeitar. Mas eu vou pedir silêncio. Porque ele é um autor importante. O Gramsci disse que é necessário que em toda a sociedade, antes de fazer a revolução, você tome a sociedade na sua consciência, através de uma coisa chamada hegemonia. Que hegemonia? Hegemonia cultural. Quer dizer, antes de você chegar na superestrutura, você precisa já trabalhar na cultura para que as pessoas pensem e acordem com tudo o que você vai fazer. Então você precisa modificar a cosmovisão desses indivíduos. A consciência deles. Para que eles ajam segundo os padrões da revolução, muitas vezes sem perceber. Porque eles vão ser educados, melhor, instruídos sem perceber, para serem agentes revolucionários. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Sim? Agora, quem é que vai coordenar esse processo para que o processo não desencane? É um grupo. Que grupo? Daqueles que conhecem a coisa, estabelecem o projeto de tomada do poder e hegemonia e ao mesmo tempo coordenam as ações temporais concretas para chegar lá. A saber, não andar muito longe e não andar muito parado. Quer dizer, expressão do Gramsci, vou retraduzir. Não ir muito com excesso e também não faltar demais. Mas ir lenta e gradualmente estabelecendo a hegemonia e, portanto, a revolução. Para o Gramsci, a revolução não é uma revolução armada, é uma revolução cultural. E essa revolução tem que ser coordenada por aqueles que estão, por assim dizer, à frente do processo de tomada do poder. Os intelectuais orgânicos. Então, os intelectuais orgânicos formam um outro grupo, chamado partido político, para que haja politicamente. Os intelectuais orgânicos também formam os meios de comunicação e aqueles que vão ter a chamada opinião pública na mão. E os intelectuais orgânicos também formam a classe universitária.
para que ela, entre aspas, esclarecida, possa cada vez mais introjetar e formatar a hegemonia cultural num nível mais alto do que os dos meios de comunicação. Você tem ação política, ação social e ação intelectual coordenadas por um mesmo grupo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, na sociedade, é como se você tivesse uma pirâmide dividida em classes. O Marx dividiu em 2 andares. O Gramsci fez uma divisão bem maior. Ele foi colocando o indivíduo e também o que ele chamou de superestruturas, por assim dizer, impositivas. A saber, família, escola, igreja, sindicatos, partidos políticos, Estado e economia. E a revolução e a hegemonia não podem tomar de uma hora para outra a economia para mudar, modificar os meios de produção, como quis o Marx. A mudança não tem que vir de cima para baixo, diz o Gramsci, mas de baixo para cima. Você tem que primeiro destruir a família, depois destruir a verdadeira educação, depois destruir a igreja, depois destruir os sindicatos, a não ser o seu próprio, destruir os partidos políticos, a não ser o seu próprio, para que aí você tome o Estado. E tomando o Estado, você paulatinamente acabe com a oposição. E acabando com a oposição, você conquiste hegemonicamente a sociedade inteira. Destruir, você fala aniquilar? Aniquilar. É a própria família? A própria família. Porque a família, segundo o Gramsci, é uma estrutura moral burguesa. A moral cristã, que é a base da família, na civilização ocidental, para o Gramsci é uma moral burguesa. É uma superestrutura dividida mais em blocos, quer dizer. Tu diz de uma para outra, uma superestrutura impositiva. Quaderno de Descartes de volume 5. Pô, ainda lembro disso aí, hein? Tinha visto. Também os caras... Não vem ao caso. Tá claro esse negócio ou não? Aonde que começa a coisa? De novo, na cultura. Você precisa dar os livros certos para que as pessoas não pensem diferente disso. Então vocês não vão conhecer Platão, não vão conhecer Aristóteles, não vão conhecer Eric Berglin, não vão conhecer Léo Strauss, não, vocês vão ler o Foucault. E é a única coisa que vocês vão ler na vida. Absolutamente. Totalmente, integralmente. Toda estratégia hegemônica, segundo Gramsci, é nada mais nada menos do que manipulação. Ganha quem tiver maior poder de manipulação. Está claro isso? E chega um momento que a hegemonia é tão forte que ela domina também os meios de, por assim dizer, produção. E aí é o momento em que você compra uma outra estrutura paramilitar para fazer frente à estrutura militar oficial da superestrutura, que é o Estado. Exemplo, FARC. Exemplo, PCC. Entenderam? Caiu a ficha agora? O que está acontecendo? Ele compra os meios de... Os meios de produção. E conquistando os meios de produção, ele conquista também os meios de garantir a sua eficácia. O que garante a eficácia? Bom, se a cultura não der certo, a gente tem a força do nosso lado. Não vai pelo título, vai pela porrada. Então esse professor não é mais um pensamento em grupo, é um pensamento numa parte, num pedaço da população. Né? Sem dúvida. Alguns querendo dominar, então o comunismo já era. Já era. O Gramsci reconhece isso várias vezes. Não existe comunismo. Só existe socialismo. Só que o socialismo não é uma divisão econômica, é uma divisão política. Mas ele estaria apontando mais para aqui, então. Não, pelo contrário. O Gramsci sabe que só tem uma saída. Que o Estado mantenha esse sistema de pé. O
Ele não quer destruir o Estado, ele não quer chegar ao comunismo, ele quer chegar ao socialismo científico. Só que por uma outra via, que é, vamos dizer, baseada na mesma estrutura marxista, mas dela diverge porque os meios são diferentes. Não a força pela força, não o imposto de renda pelo imposto de renda, mas a cultura. Você modifica primeiro a consciência do ser humano. E depois de modificar a consciência do ser humano, você obtém integralmente o poder sobre ele. Só uma coisa antes de falar, desculpa, que eu me esqueci, senão eu vou me esquecer. Como é que o Gramsci chama a mim e a vocês? Isto é, os cobaias desse processo. Idiotas úteis. Nós somos, eu e vocês, para o Gramsci, nós todos aqui somos os idiotas úteis. Porque nós somos cobaias dessa estratégia revolucionária e hegemônica. Nós estamos integralmente alienados. E não estamos percebendo isso. Foi, o próprio. Ele mesmo. Vocês entenderam? O Gramsci é o gênio do mal. Tá claro? Ali. Não estou ouvindo nada. Você fala que ele segue a ideia do Marx por causa da teoria do Marx, ele também segue? Isso, essa é mais... Não, aí sim. Aí é mais um dos elementos. Ele também acredita na praxis, na transformação social, ele corrobora integralmente com essa tese. Só que a transformação social do Gramsci é uma transformação na consciência. E uma transformação na consciência é uma transformação na imaginação. E no conjunto da imaginação, no conjunto das condições da imaginação. O que é o conjunto das condições da imaginação? Cultura. Visão de mundo. Quer dizer, você não vai pensar diferente daquilo. Porque se você pensar, você vai ser um herege para a sociedade. Entendeu? Vai ser um outsider. Eu lembro até que o professor deu um exemplo de hoje em dia as pessoas usar celular. Por exemplo. Se alguém fala que o celular, a pessoa distrai a sociedade. Não, mas isso... O exemplo é bem cabido, tá certo? Para você entender a coisa. Mas dentro dessa estratégia gramsciana, não, é insignificante. O que importa mesmo é projeto de poder. Entendeu? Quer dizer, todo partido que assume-se como um partido gramsciano é um partido que tem um projeto de poder hegemônico. Tá claro? É um partido, atenção, que se preparou para entrar no poder, não para sair do poder. Quem mais? É isso? Entenderam o Gramsci ou não? Sim. Muito bem. Se vocês quiserem entender de fato como se obtém o poder, vocês têm que ler o livro do Gramsci. É muito bom. É ótimo ler. Bom, dito pouco a respeito da teoria gramsciana, exigiria uma análise muito mais bem elaborada da nossa parte. Isso aqui é só a introdução, de novo, ao pensamento do Gramsci. Eu vou entrar no terceiro autor e no segundo autor da tradição marxista, que é o Georg Lukács. Ouviram falar dele? Então vamos ver um pouquinho do Lukács. Vamos fazer. De acordo com Gramsci, se vocês quiserem, eu venho um sábado aí, entendeu? E aí dou uma aula só do Lucas. Bom, ditado do Gramsci, vamos lá. Por exemplo, tem um que eu não falei, mas seria muito importante que vocês estudassem, para aqueles que tiverem interesse em saber o que está acontecendo hoje, que é a questão da circular do silêncio. O que é a circular do silêncio na obra do Gramsci? É o meio mais eficaz de calar a boca daqueles que são opostos à hegemonia cultural. Exemplo, tudo que você está falando é uma besteira ou uma conspiração. Entendeu? Entenderam? Oi?
Um exemplo real. Putz, são tantos, vamos pegar um. Vou te dar um exemplo que é bem chocante, ele vai desagradar talvez pessoas aqui na sala, mas ele falar igual. Hoje existe uma campanha pela liberação das drogas em andamento. Só que essa questão tomou um corpo na opinião pública no seguinte sentido: você é ou contra ou a favor do comércio de drogas porque você acredita que usar drogas é ou um direito ou um estado de alienação. Não é assim que a questão é colocada na opinião pública? Só que tem um aspecto que ninguém falou ainda, que é o seguinte: quem é que vai dominar a produção de drogas e o comércio de drogas no Brasil, caso seja liberado? E aqui a gente chega num monopólio, e esse monopólio chama-se FARC. Entendeu? Então, para que esse direito, entre aspas, vingue, nós aceitaremos que existe um monopólio econômico que domina todos os meios de produção disponíveis a esse respeito. Alguém falou isso em alguma porra de um jornal, tipo Folha de São Paulo ou Estadão? Não. Por que não falou? Porque se falar, amanhece morto. Vocês entenderam isso agora ou não? Estão gravando isso? Não tem problema, pode gravar, porque não tem medo de morrer. Pode gravar. Ficou claro? Ou não? Então está aqui um exemplo. Você está entendendo? Tem outros vários exemplos que eu poderia dar. Agora... O processo inicialmente seria morto pelo fato de estar declarando uma coisa que é evidente, mas que é proibida de ser dita. Por que é proibida de ser dita? Porque, de fato, aqueles que estão diretamente interessados na liberação de drogas não estão interessados em reconhecer um maldito direito. Eles estão interessados em obter grana com isso. Só que, para isso, eles precisam de um meio cultural. Qual o meio cultural? Dizer que usar drogas é um direito. E fazer aqueles que usam se tornarem ainda mais dependentes disso. E, portanto, comprarem este produto. Comprar esse produto de quem? Deles. Torná-los mais ricos. Entenderam como é que são as coisas no mundo? Ah, certamente. Certamente. Para eles, são. Em uma ou outra medida, para eles, nós sempre seremos idiotas úteis. A não ser que algum de nós esteja lá no grupo. Estão entendendo?